Diz assim a palavra do Senhor. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. Então, rindo de Isaque, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Isso perturbou muito o coração de Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Faça tudo o que Sara lhe pediu, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água e entregou a Agar. E tendo colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Beersheba. 15. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo do arbusto e foi se sentar-se perto dali a distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que é que te aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Diga: Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levanta o menino, toma pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. E foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Diga: Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher na terra do Egito. Amém, irmãos? Pode sentar-se. Não desista, vai acontecer. Amém, irmãos? Essa narrativa do livro de Gênesis, ela fala de um momento em que a palavra do Senhor nos relata que Abraão já havia tido um filho com essa escrava, porque Sara e ele não souberam esperar no Senhor pela promessa. Às vezes nós, irmãos, não temos paciência, não entendemos o processo do tempo na nossa vida. Nós achamos que as coisas têm que acontecer imediatamente de acordo com as nossas necessidades, de acordo com aquilo que necessitamos e de acordo com aquilo que Deus falou. Quantos aqui tem uma promessa do Senhor? Mas muitas vezes, irmãos, entre o cumprimento da promessa, existe o tempo que não é o nosso, mas é o de Deus. Talvez você esteja aqui esperando há muito tempo por um milagre. Talvez você esteja aqui orando há muito tempo por uma mesma situação e nada aconteceu. E eu quero dizer, não tente abrir portas que o Senhor não abriu. Não tente apressar os processos, porque por causa disso, Sara trouxe para a vida familiar dela um grande peso, um grande problema. E nós muitas vezes cometemos a mesma coisa, irmãos. Queremos apressar situações e enfiamos os pés pelas mãos e acabamos aí sofrendo dano, as consequências da nossa ansiedade, as consequências dos nossos atos sem pensar. E aqui no capítulo 16, a palavra do Senhor diz que Isaque nasceu, cresceu, e o menino da escrava e a escrava começaram a rir de Isaque. Começaram a debochar do menino, do filho de Abraão. Provavelmente também riam de Sara por ser uma mulher idosa, agora desfrutando daquela criança. E a palavra do Senhor diz que aquilo começou a perturbar muito Sara. Então Sara, no dia do desmame de Isaque, vendo ali a folia, né, digamos assim, né, da escrava, ela diz assim: manda esta mulher embora. Já num outro episódio, no capítulo 16, elas já tinham tido um problema. A escrava vai para o deserto e lá o Senhor diz para ela: volta e se submete à tua senhora. Você vai se submeter a ela.
E ela volta e faz isso. Mas parece que nasce o seu filho, ela esquece tudo aquilo que o Senhor tinha falado, ela se prevalece da sua condição em relação à sua senhora, e ela começa então a rir do menino, e isso perturba Sara. Ela diz: manda essa mulher fora daqui. Agora imagina o Abraão, porque ele é pai do menino. Até então não existia Isaac. Até então, Isaac era um vislumbre de algo que Deus havia prometido. Mas agora Isaac existe, mas ele tem amor pelo menino, primeiro filho dele. Ele tem amor por aquela criança. Ele sabe que aquela criança não faz parte da promessa inicial do Senhor, que da esposa de Sara ele seria pai de multidões. Então, mas Abraão se afeiçoou. E aí, agora Sara está dizendo para ele: você pega essa mulher e bota ela para correr daqui. Né? Parafraseando. Põe essa mulher fora. E o texto diz que Abraão se perturbou muito com isso. Ele ficou muito angustiado com essa situação, porque envolvia um filho dele. Mas Deus lhe disse: não se perturbe, eu estou nesse negócio. Eu estou nessa situação. Há coisa, irmãos, que nós não entendemos, mas que fazem parte dos processos de Deus para nos sarar. Toda essa família precisava viver esse processo. Mas neste momento, Deus estava tratando particularmente com a vida de Agar e de Ismael. E a palavra do Senhor diz que o menino tinha uma promessa de se tornar uma grande nação. E ele se tornou. Mas no momento em que Abraão pega eles e diz assim: olha, você tem que ir embora. A única coisa que Deus faz Abraão dar para o seu filho, para essa escrava, é um odre e um bocado de pão. Parece que o Senhor endurece o coração de Abraão. A gente não tem detalhes dessa narrativa, mas a impressão que dá é que ou Deus instruiu, e aqui sou eu falando, não é o texto bíblico, que Abraão ele pega e despede o próprio filho com um pouco de água num odre, né? E com um bocadinho de pão, para que eles atravessem o deserto. E sabe Deus o que vai ser da vida. Não era para eles passarem uma temporada, irmãos. Ele despede o menino. Ele dá um abraço no menino e diz: até nunca. E a gente olha para isso e pensa assim: meu Deus, mas que coisa terrível. Como é que o Senhor permite isso com o filho dele? Como que isso pode acontecer? Mas Deus tinha um propósito na vida desse menino, na vida dessa moça. E nós vamos, talvez, nessa noite, ter que aprender, irmãos, que existem situações na nossa história que nós não compreendemos, mas que lá na frente a gente vai entender. Então, não desista, vai acontecer. Amém? E a primeira coisa que acontece aqui é que eles são levados para o deserto. E o texto vai falar que na manhã seguinte, quando ele despede então essa mulher, ela se põe errante pelo deserto de Beceba. Sabe o que é errante, irmão? Sem direção. Ela se põe perdida naquele lugar. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Sabe uma situação que você está errante na vida? Você pensa assim: meu Deus, e agora? O que vai ser? O que vai ser do meu amanhã? O que vai ser do meu futuro? Abraão me despediu, eu estou aqui com essa criança, só com um odre, com um pouco de água, um pouco de pão. Como que eu vou viver nesse deserto? E ela está ali errante. E a primeira lição que nós aprendemos na nossa vida, irmãos, é que os desertos não são para nos destruir, mas para nos aperfeiçoar. Você quer a prova disso? Abra lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Olha para que serve o deserto. A Bíblia diz que o Senhor foi levado para o deserto para ser provado, para ser tentado. Mas depois daquilo, quem é que Jesus se tornou, irmãos? Muitas vezes nós achamos que o deserto e as circunstâncias difíceis são para nos destruir, mas Deus tem propósito. E se você hoje está vivendo um tempo de deserto, um tempo de sequidão, saiba, o Senhor está trabalhando, você não foi abandonado. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor no versículo 2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no... Qual o caminho?
Durante esses 40 anos, olha o propósito do deserto: para humilhá-los, para colocá-los à prova, a fim de conhecer suas intenções e se iriam obedecer ou não os seus mandamentos. Olha só para que o Senhor os levou lá: para humilhá-los. Agar precisava aprender a ser humilde. Quando ela cresceu, ela foi humilhar a sua senhora. Quando ela cresceu, ela achou que podia fazer o que ela quisesse. Quando ela cresceu, ela esqueceu quem ela era e quem Sara era. E ela esqueceu da promessa de Deus na vida da sua senhora. Isso é um grande problema, irmãos. Muita gente, ao ficar um pouquinho melhor na vida, já esquece quem é o seu Deus. Muita gente, ao ficar um pouquinho melhor na vida, pisa as pessoas que estão ao seu redor. E o Senhor então nos leva para o deserto. E às vezes a gente acha que Deus está sendo injusto. Mas é lá no deserto, irmãos, que a gente aprende quem a gente é. E a gente vê a nossa fragilidade. Às vezes um deserto, irmãos, é uma cama hospitalar. Às vezes a nossa humilhação acontece por causa de uma falta de dinheiro. Temos que vender, compramos um carro, ficamos animados. E daqui a pouco temos que vender o carro, né? Mudamos de casa. E daqui a pouco tem a gente, meu Deus, mas por quê? Senhor, eu trabalhei, eu fiz. Porque às vezes em nós existe uma arrogância. A gente pensa assim: fui eu que fiz. Fui eu que cheguei aqui. Foi o meu braço, foi a minha mão, foi o meu jeitinho. Como o pastor falou, podiam ter confiado em mim, mas decidiram cavar cisterna rota, para onde as águas se esvaem. Agar foi levada para o deserto, irmãos, porque ela precisava saber quem ela era. Agora você vai aprender. Você não aprendeu a primeira vez? Você voltou lá e eu disse para você que era para você se submeter. Você não entendeu o princípio da obediência, então agora você vai aprender. Você vai aprender. Segunda coisa, para colocá-los à prova. Deus, irmãos, permite situações difíceis para ver se a gente ou fica firme ou fica frouxo. Então é aí que a gente conhece os crentes. É na prova. E tem uns que ainda dizem: mas agora que eu estou sendo fiel, está acontecendo. Pois é, agora que você está sendo fiel, você está sendo provado, irmão. Olha aí. Agora que você está crente de verdade, porque tem uns crentes que ficam chateados e ficam crentes, irmãos. Eles ficam chateados. Agora que eu estou crente, estou chateado, porque eu descobri que não vale muito a pena, né? Que nem tem gente que diz assim: nossa, mas perdoei, né? Oh, o que Deus fez comigo. Pois é, meu irmão, você é crente, glória a Deus por isso. Você participa das aflições de Cristo, como o apóstolo Paulo e Pedro dizem. Você pode junto com eles se alegrar e, né? Você está aí infeliz porque agora você crê de verdade, irmão. Como é que você vai falar dos milagres de Deus se você não passa por prova nenhuma? Como é que você vai declarar, irmãos, que Deus é com você se você não experimenta nenhum aperto na tua vida? Ele nos coloca no deserto para nos provar, para ver o que está dentro do nosso coração. A outra tradução, que é a Revista Atualizada, diz: a fim de conhecer o que está dentro do teu coração, irmãos. Porque no dia que a gente está lá na prova, no desertão, o que foi que o povo de Israel fazia? Murmurava. Olha, Deus, olha, te tirou de lá para viver isso, por que não me deixou, né, lá daquele jeito? Talvez naquele momento Agar pensasse assim: por que me deu um filho de Abraão se é para eu viver essa situação? Por que o Senhor fez isso comigo? Eu não tinha poder sobre mim mesma, eu era uma escrava, eu era uma coitada. Aí o Senhor pega e me faz ser mãe do filho do dono. E agora eu estou aqui passando humilhação. Foi o Senhor que fez isso comigo. E ali nós nos revelamos, e Agar vai se revelar como uma mulher incrédula, como uma mulher medrosa, como uma mulher sem esperança. E a quarta coisa, para ver se eles iam obedecer os nossos mandamentos.
Quando a gente tem bastante dinheiro, é fácil ser dizimista, né, irmãos? Quando não tem, não, agora como é que eu faço? Tem que pagar a conta. Teu deserto vai demorar mais enquanto você não aprender a obedecer. Não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de princípio. O deserto não muda os princípios de Deus na tua vida, irmão. Estou dando um exemplo. Ele não muda. Não é para você deixar de vir para a igreja porque está difícil, é para você vir mais. Porque ele disse né, que ele adorava, que ele se alegrava quando disseram a ele, vamos à casa do Senhor. Tem gente que, não vou diminuir, porque daí Satanás para de me atentar. Primeira coisa, os desertos não são para nos destruir, mas para nos aperfeiçoar. Para que eu vou para o deserto? Diga, para ser humilhado, para ser provado, para que meu coração seja revelado. E para ver se eu sou capaz de obedecer a Deus em todos os momentos da vida. É nessa hora que você tem que provar que você é crente mesmo. É nessa hora que você tem que ser fiel. Segunda coisa que nós vemos aqui, que faz com que a gente pense em desistir, irmãos, é olhar para o que está faltando. No versículo 15, aqui de Gênesis 21, acontece algo nessa situação, que é onde Agar vai perder todo o rumo da história dela. Ela já estava toda errante, mas aqui, de fato, ela perde todo o sentido da vida. A Bíblia diz que quando acabou a água do odre, então ela deixou o menino debaixo de um arbusto e se afastou dele. E começou a chorar. Não posso ver o menino morrer. Bom, como é que nós vamos andar no deserto sem água? Então, vamos chorar. Nós desistimos, irmãos, porque a gente sempre olha para o que está faltando. A gente olha para aquilo que é o óbvio, para o que está faltando. E aí a gente pensa que acabou tudo. A gente pensa que não tem mais jeito. Mas o Senhor tinha uma fonte de águas. O texto termina falando que ela viu uma fonte. Existem coisas, irmãos, aquilo que está te faltando hoje é o que Deus vai acrescentar daqui a pouco. Amém? Então não olhe para o que está faltando. Está faltando amor? Vai ter muito amor. Está faltando dinheiro? Vai ter muito dinheiro. Está faltando emprego? Vai ter emprego, irmãos. Em nome de Jesus. Está faltando esperança? Vai ter. Mas não olhe para o que está faltando. Quando ela olhou o que estava faltando, ela perdeu todo o sentido de lutar. Ela disse, para que lutar? Está faltando. Para quê? Só que Deus, Ele é um Deus que cumpre promessa. Ela tinha uma promessa na vida do seu filho. Ainda que ela quisesse que o menino morresse, Deus tinha algo com um garoto. Você tem essa certeza na tua vida, irmãos? É importante nós buscarmos de Deus uma promessa em que a gente se agarre para viver. Sabe? Que você não está vendo agora, mas que por causa desta promessa, tudo tem solução. No momento em que ela percebeu, não tem água, acabou. Não tem dinheiro, acabou. Não vou nem mais trabalhar. E tem gente que entra em depressão. Não tem mais diagnóstico, não tem mais saúde. Fiquei sabendo que estou com câncer, vou desistir da vida, vou morrer. Não, irmãos. Deus tem promessa para você, Deus vai cumprir. Às vezes Deus, irmãos, e aqui está uma coisa poderosa, tira as pequenas coisas que aprisionam as nossas promessas. Às vezes a gente fica agarrado na aguinha. Sabe? Ai, a minha água, meu odrinho, meu carro. A gente não acredita que Deus vai dar. E olha, irmãos, eu tenho propriedade e autoridade para falar isso para você. Porque eu perdi casa. Sabe? Perder casa. Eu perdi carros, perdi dinheiro. Eu perdi honra, irmão. Eu perdi crédito, eu perdi nome. Coisas que eu prezei desde a minha adolescência. Perdi. Aí você pensa assim, acabou tudo. Não tem mais motivo para lutar. Às vezes, irmãos, a gente está agarradinho no odre, irmão.
agarradinho num carro que a gente perdeu. Mas, nossa, eu tinha uns carros. Pastora, você não sabe como era a minha vida. Pois é, meu irmão, Deus vai dar um carro muito melhor, só que você não está vendo ainda, mas eu já estou vendo, em nome de Jesus. A gente fica ali no odre, irmãos. Fica ali na aguinha. Fica ali no probleminha. Já chegou um cara e falou assim, eu vou levar, infelizmente, a mercadoria que vocês não conseguiram pagar o boleto. Irmão, como que você se sente? Como que você se sente? Então tem momentos na nossa vida, irmãos, que a gente pensa assim, nunca mais vou comer pizza, nunca mais vou poder pagar um boleto, nunca mais. Irmão, você vai poder, vai pagar muito boleto ainda, em nome de Jesus. Você ainda vai pagar muita conta, você ainda vai comprar carros, você ainda vai ter o emprego, eu creio nisso. Sabe por quê, irmãos? Porque eu vivo isso hoje. Nós precisamos acordar, irmãos, para aquilo que Deus já falou a nosso respeito. Nós precisamos começar a acordar para as promessas de Deus. E ser perseverante. Quando ficar mais difícil, irmão, intensifica a oração, intensifica a vida na presença de Deus. Não afrouxe, irmãos, porque a Bíblia diz lá em Provérbios, se no dia da angústia você se mostrar frouxo, você vai ter pouca força. Você precisa ser uma pessoa forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Irmãos, você pode até se sentir fraco, mas você precisa reanimar-se no Senhor. Quando Davi, lá no capítulo 30, passa por aquela situação, família de todos os seus valentes ali são levados, aqueles homens que confiavam nele, e ele se vê naquela situação, a Bíblia diz que eles queriam matar o amigo, mas Davi foi para Deus, irmãos. Você está indo para quem? Você está indo para tuas perninhas, para o teu jeitinho, para tuas soluções? Vai cavar a cisterna rota. Vai para Deus. Hoje nós vamos iniciar 40 dias de oração para o ano de 2019, vitorioso. Venha, faça o jejum e seja um crente de verdade. Pare de olhar para o que está faltando. O que está faltando? O que está desesperando? Vai ter dinheiro, pastor. Vai ter dinheiro. Estou profetizando. Não estou falando palavra de prosperidade, de triunfo, estou falando de um Deus que faz. O que está faltando hoje vai ter. Deus vai restituir essa nação, irmãos. Não estou dizendo que vai acontecer daqui a alguns meses, mas vai restituir. Agora que Ele permitiu a gente ser humilhado, provado, por crente orar, para botar a gente de Deus lá, Ele permitiu. Porque a igreja ficar assim, irmão, nós estávamos apavorados com quem ia governar a gente. Nós estávamos apavorados. E nós, muitas vezes, somos assim, né? Aí nós temos que passar a prova, o povo tem que começar a sentir a crise, aí nós vamos orar. Vamos orar, vamos fazer campanha para o Bolsonaro, vamos, né? Aí os caras se mostram crentes, né? Agora, irmão, não ponha mito, porque ele não é mito. Jesus Cristo é o Senhor. A Ele, somente a Ele, a glória. Amém, irmãos? Temos que cuidar. Terceira coisa, irmãos, não desista, irmãos, porque Deus ouve o clamor da promessa. O pastor falou, é impossível que Deus minta. É impossível que Deus se arrependa daquilo que Ele já te falou. É impossível que Ele traia a sua palavra. Quando Ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, por mais que esse marido, essa mulher, esse filho estejam tortos, Deus vai fazer a obra. Deus é fiel, irmãos, é a palavra dEle. Ele diz, eu posso curar, eu posso fazer você superabundar. É promessa. Então, irmãos, por causa da promessa, Deus faz um milagre. Quando ela se afastou do menino, ela começou a chorar. Ela começou a chorar. Mas o menino também chorou. O menino também chorou. E ela viu o menino chorar. Mas lá de longe, o anjo chega para ela e fala, por que você chora, Agar?
O que te aflige? Deus ouviu o choro do menino. Mas não era ela, irmãos, que estava chorando? Não era ela que estava chorando? Também? Por que Deus ouviu o menino e não ouviu ela, irmãos? O que você acha? É que enquanto você fica chorando, 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 ele não vai fazer. Você tem que se posicionar. E aí a gente vai ver o que Deus faz aqui. Porque ele pega e diz assim, levanta, cara. Pega na mão do menino. Levanta esse menino aí. Toma uma atitude. Ai, mas Senhor, essa é minha vida, esse é meu problema, essa é minha causa, essas coisas. Deus já disse que vai te abençoar, meu irmão. Você está chorando porque está faltando? Deus está falando, eu não falei que eu vou fazer? Por que você está chorando? Ele não ouve você, irmãos, ele ouve o clamor da promessa. Ele ouve a criança. Ele ouve o menino que chora. Amém, irmãos? Entende, irmãos? Agar estava lá, ai meu Deus, e tem um monte de crente assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Mas quando você tomar posse em fé, você vai ver o sobrenatural. Não posso ver o menino chorar, não posso ver o meu carro ir embora, Senhor. Tem que devolver, porque senão vão me pegar ele na minha casa. Devolve, irmão, porque Deus tem promessa de coisa grande na tua vida. É isso que Deus está falando. O que você está fazendo pela sua promessa? É a minha pergunta dessa noite. Você recebeu uma promessa de uma grande vitória, mas o que é que você está fazendo pela sua promessa? Tem uma oração aqui todo sábado, das 8 às 10, irmão. Você não precisa nem vir das 8 às 10. É das 5 ao meio-dia. Agora é das 8 às 10. É para acordar mais tarde. Não vem. Mas você tem promessa. Sabe aquela promessa que adormeceu por causa da crise? Por causa das circunstâncias? Deus está falando, reavive a esperança. Reavive as promessas. Reavive o que eu fiz. Pegue ele pela mão, pega a tua promessa assim, vai acontecer. Tem ainda 2 meses, irmãos, que você pode ainda, porque Deus nos deu promessa de tempos e refrigério. E você pode, em 2 meses, viver tempo de refrigério. Pague o preço. O que você está fazendo pela sua promessa? É isso que o anjo fala, Agar. Em vez de ficar chorando aí, fica... vai orar. Em vez de você ficar... vai fazer alguma coisa. Faça um voto. Vá ler Bíblia. Vá falar de Jesus. Faça alguma coisa pela promessa. Mas alimente ela. Porque ela está adormecida por causa do teu coração. Mas eu sou fiel para cumprir. Mas tem a sua parte. E a sua parte eu não vou fazer. Não vou fazer a sua parte, não. Não vou. Quando aquele pai chega para Jesus e diz assim, vá à minha casa, porque o meu filho está para morrer. Jesus diz assim, se eu não fizer o milagre, você não vai crer, né? Senhor, vai, apressa-se. Ele falou assim, vai que teu filho está curado. Irmão, se eu chegasse, pensando aqui, né? Para mim, que sou pastor, o pastor Gilmir, o senhor vai lá em casa orar por mim, porque a situação lá está difícil. Aí o pastor pega e diz assim, se eu não for lá, não vai acontecer milagre, mano? Não, vai lá, pastor. Vai lá, porque senão vai lá, pastor. O senhor diz assim, não, teu filho está curado. Ele decidiu tomar atitude, ele caminhou por fé, irmãos. Nós estamos falando aqui nessa noite. Se não for, você vai ficar chateadinho com o pastor não veio orar por mim, estou na crise, estou na prova, nem me visitou, pedi para ele, estava super ocupado, né? Pois é, mas aí o Senhor está falando, pois é, queridão, e você está crendo no que eu falo? Sou eu que faço o milagre. Indo ele pelo caminho, a Bíblia diz que chegou os servos, e os servos falaram o quê? Teu filho está curado. Teu filho está bom. Que horas que foi? Tal horário. Foi bem essa hora que Jesus falou comigo. Irmãos, Deus está falando aqui. Deus tem falado aqui, mas você tem feito sua parte? Caminhe em fé, irmãos.
É que a pastora falou lá, mas é que não é a vida dela. Irmão, eu não vou nem contar da minha vida. Nem vou falar da minha vida. Eu acho que eu vivi já tanta coisa para poder ter autoridade para falar as coisas aqui. Entendeu, irmãos? Não é fácil estar com os dedos. Hoje fui tentar tirar o negócio do dedo aqui. Nossa, quando eu passei aqui, eu esqueci que estava quebrado, né? O médico falou, está quebrado ainda. Mas, irmãos, só eu posso falar do livramento que eu tive. Só eu sei o que eu vivi dentro do carro. Só eu sei como que eu saí de lá. Só eu sei o que eu sonhei antes. Só eu sei o que eu vi e ouvi da parte de Deus. Você não sabe. Você acredita ou não. Agora, eu sei. É isso que eu quero que você entenda hoje, irmãos. Não adianta ficar chorando pelo leite derramado. Perdeu, perdeu. Não está tendo, não está tendo. Agora levanta e faz com que essa promessa que você tem na tua história se torne uma realidade. Quantos podem dizer amém aqui? Porque ela é que Deus vai ouvir. É ela que você tem que começar a lembrar Deus. O Senhor que falou. O Senhor disse lá. E não tenha medo, porque a Bíblia diz que tem que ser ousado com Deus. Entrai pelas portas com ousadia. Com uma plena consciência, pura. Mas entre com ousadia, irmão. Deus, o Senhor falou. Às vezes tá difícil as coisas para os crentes, irmão. Sabe como é que eu oro para Deus? Eu digo assim, bom, Deus, eu não tenho jeito para resolver, mas o Senhor resolve. Então pega a turma aí, ó. Fala o que o Senhor quer, que eu não dou conta. Porque eu não vou resolver problema de quem não quer resolver problema. Quem resolve é Deus. Então, irmãos, quero que você caminhe em fé. Sabe? Sabe aquele negócio assim? Que a gente diz, chega no médico para emagrecer. Ai, doutor, preciso fazer alguma coisa. Tá, então pare de comer. Né? Ninguém vai parar de comer por você. Pare de comer. Né? Não adianta falar. Nossa, eu faço, eu tento. Tenta nada, meu irmão. A hora que você parar de comer, você emagrece. Porque quando a gente faz bariátrica, a gente fica com o estômago desse tamanho assim, ó. Não cabe nada e a gente perde todos os quilos. Mas aí, quando a gente tem que fazer, a gente, né, quer que o outro faça pela gente. Eu não vou orar por você, irmão, por aquilo que você tem que orar. Pode vir. Se você não vier orar aqui, não venha me pedir oração. Tá? Porque aquilo que você pode fazer por você, está na hora de começar a fazer. Comece a fazer. Estou falando isso, irmãos, porque as minhas bênçãos eu tenho que buscar. Eu não mando o pastor Gilmir. Eu tenho que buscar. A tua é você que tem que buscar. Vou resolver sim, irmãos. Se a coisa estiver bem difícil, eu vou lá orar com você. Mas eu quero ver você aqui, crendo, caminhando por fé. Vai dar certo. Chega lá no lugar. Hoje isso aqui vai ser glória. Vai ser bem. Eu tenho promessa no lugar. Vou vender tudo. Hoje vai dar que eu tenho promessa. Vai ser aquela cara desenchavida, irmão, de crente desesperado, de crente fracassado. O pastor colocou essa semana das aves, né? A Angola vive dizendo, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Irmãos, eu hoje postei um negócio que Deus de manhã me deu. Estava orando, falando com o Senhor, e aí eu coloquei lá assim, se você, né, não está disposto a mudar de ideia, mudar de atitude, mudar de pensamento, então não reclame porque o seu tamanho continua sendo o mesmo. Fica do mesmo tamanho que está bom. Por que você acha que está bom esse tamanho para você? Que a vida do tamanho que ela está para você está confortável? Não reclame dos outros, irmão. Pare de encher os outros. Faça algo por você, mude esse pensamento, mude essa ideia, mude. Deus, irmãos, só vai abrir nossa visão quando obedecermos em fé seus princípios. Levante, menino, tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Pode ir para o 19. Então Deus lhe abriu os olhos. E ela viu uma. O que faltava? Faltou água num odre.
Mas a partir do momento que ela tomou atitude e obedeceu princípios, o sobrenatural aconteceu. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber alimentou a promessa. Então, irmãos, Deus está nos moldando para vivermos o melhor dele. O diabo, irmãos, todavia, é especialista em manipular os nossos pensamentos. Não vai dar. Você não vai conseguir. Tudo que ela está falando não é verdade, porque não é ela, porque ela não está no meu lugar, por isso que ela está falando isso. Ela está falando isso porque ela quer me humilhar. Amém, irmão, estou te humilhando porque Deus nos humilha no deserto. Mas quando você fizer a sua parte, Deus vai abrir os olhos e mostrar a fonte. Não é mais uma vasilhinha. E a Bíblia diz o quê? Continuando o texto ali. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro, vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito, da terra dela. Ela pôde ver na vida do filho toda a realização da sua vida, irmãos. Quero dizer para você, você verá na sua vida tudo aquilo que Deus prometeu. Você verá. Deus vai fazer isso, mas não sem primeiro tratar com você.